vivo. Ok, ok. Meu grande amigo Rama. Já tá aí, não? Não, ainda não. Tá. Falta 1 minuto. Não, tudo bem. Como é que é? Mestre Rama. Isso parece coisa na Índia. A espiritualidade da atualidade, rapaz, é um negócio meio... É bem profundo, né? Esse tema. É bem profundo, porque Acho que o Raj já chegou. Deixa eu ver aqui. no... Convidar. Ele aceitar. Como é que é o nome? Aceitou. Sei. Só vou virar a câmera. Ótimo. Estão me ouvindo, povo? O Isso. Raj já tá na sala. O povo está te ouvindo. Boa Satisfeito? noite. Está me ouvindo bem? Tá ótimo. Viu? Tá? Então tá. Deixa eu mudar a luz aqui, pra ver se está melhorado na... Tá melhor, professor? Podemos iniciar, Raj. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Então tá bom. Fala, senhor Antônio, boa noite. Mestre Raj, boa noite, tudo tranquilo? Quanto tempo, hein? Pois é, você resolveu se esconder aí naquela coisa. Quando as Te pessoas abandonar, estão, né? quando as pessoas estão reclusas, a gente tem mais que respeitar. Sim, é verdade. Se recolher um pouco, né? Sair um pouco como se diz, do tumulto da cidade. Né? Mas o bom filho a casa sempre torna. É, Com certeza e com é aquela certeza. história da como é que é, meu Deus? Prodigabilidade. Verdade. O É filho quando a pródigo. pessoa é o arrimo de família, o filho pródigo e a ovelha negra. Como é que é essa história toda? Como é que é o Kelly? É o filho pródigo, a ovelha negra? O arrimo de família, o filho pródigo e a ovelha negra. Hoje em dia o povo usa outro tipo de ovelha, né? Já tá, as Mas coisas estão meio é. mudadas aí. Ah, tá. Mas é aquele. Na psicologia diz que é aquele. O filho pródigo e a ovelha revoltada, vamos dizer assim, é aquele que vem para cutucar a família. Quando a família, no processo kármico, quando a família tem um karma para resolver e ela não está resolvendo, um dos filhos ele vem ali nessa vida para trazer confusão, trazer o caos na família para ver se ajusta. Mas dependendo da formação da família. É. Segundo a lei kármica, sim. Pois é, mas a lei kármica, ela não é vamos dizer, um conteúdo obrigatório, porque pode ter outras alternativas mais construtivas que o pessoal pode usar. É, o karma vem ali a princípio chegou no Ocidente através do kardecismo, né, através de Allan Kardec, depois Chico Xavier, o Espiritismo, mas o karma ele parte ali, ele inicia lá na Índia, né, 15, 20 mil anos atrás. Mas é o que você falou, foi bem colocado. Espiritualmente falando, nós não temos nenhuma verdade concreta hoje. Nós temos muitas conjecturas e na prática, na realidade mesmo, não tem um Deus, uma espiritualidade, uma divindade que desce na Terra e fala para a gente assim, assim, assim. Cada um
escolhem um caminho e acreditam nesse caminho que escolhem. A questão é que, pegando um pouco de Allan Kardec e um pouco também das religiões afro, a gente acaba aprendendo que nós estamos aqui e existe um mundo paralelo com, vamos dizer, com seres energéticos mais ou menos igual a nós. Então, existe, claro, existe uma hierarquia cósmica, energética, onde as coisas vão se afirmando, inclusive, às vezes até determinadas, como é que eu vou dizer, meu Deus? Não digo sentença, mas determinadas decisões para melhorar, inclusive, coisas aqui na Terra, vão sendo feitas de acordo vamos dizer, com a escala da nobreza dessa hierarquia. O que você me diz sobre isso? Rapaz, profundo, né? Profundo. Profundo. A questão que eu sempre trago dentro dos grupos que eu participo é o que nós estamos de verdade melhorando, e desde que a humanidade se deu por conta da existência de um plano espiritual, da divindade, de um Deus, e cada cultura tem o seu Deus, a sua divindade, o que na verdade foi melhorado em nós como seres humanos. A religião, eu sempre digo, Leitão, que a religião em si, ela cria meios para que o ser humano se autoevolua, melhore. Quantas pessoas estavam numa vida aí totalmente perdida, encontraram um segmento religioso e hoje vivem por isso e deixaram aquela vida, vamos dizer assim, entre aspas, perdida que ela tinha, né? Então hoje eu me questiono bastante, Leitão, algumas perguntas no âmbito espiritual. Por exemplo, por que espiritualidade? Para que espiritualidade? E como espiritualidade? Então, por que existe o mundo espiritual e por que estamos aqui? Para que serve o mundo espiritual e para que praticamos a espiritualidade? E a pergunta final é como? Né? Como acessar esse mundo espiritual de uma forma tão plena que aqui na Terra hoje, em pleno, às vésperas de 2025, você e eu, como pessoas, como seres humanos, como seres às vezes limitados em algumas questões e não tão limitados em outras, podemos associar, acessar, na verdade, a espiritualidade e fazer com que todas as pessoas na Terra compreendam realmente qual é o nosso propósito aqui de verdade. O que estamos fazendo? A religião tenta explicar o que estamos fazendo aqui, mas não consegue. A ciência tenta explicar o que estamos fazendo aqui, mas não consegue. A filosofia tenta, mas não consegue. A psicologia, mas não consegue. Então, no fundo, eu até comentava há poucos dias atrás no Rio Grande do Sul com uma pessoa. Se você está aqui, meu amigo e minha amiga, viva. Se você está aqui, faça o seu papel, né? Não faça mal a ninguém, não prejudique a ninguém e faça a sua parte e pronto. Nem tudo a gente tem a resposta. Não sei se respondi sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Eu acredito que você tem razão, porque, na verdade, existe as pessoas que incorporam, tanto no kardecismo, tanto no kardecismo quanto nas religiões afro-brasileiras, não sei se mais algumas outras, mas o fato é que tem gente eu não sei como é que é no seu caso, mas tem gente que acaba, igual Chico Xavier, via e conversava com a espiritualidade. E aí eu já tive, vamos dizer que eu já tive algumas provas disso, mas no meu caso, como eu sou mais, a minha área é outra, então quando eu penso que não, as surpresas caem na minha mão do nada. Então não deixa também de ser alguma coisa que de alguém ou algumas energias me ajudando a vencer determinadas dificuldades, até porque eu não tenho essa ideia, não sou, digamos, a melhor coisa do mundo, a melhor pessoa do mundo, mas em princípio eu não quero ter
esse peso de estar prejudicando aqui e ali. A minha ideia, até para que não haja, dentro daquela perspectiva do que é dano que se recebe, é plantando que se colhe, eu tento sempre plantar em terras férteis para a gente, e aí eu acho que existe essa colaboração no sentido de eu, quando as pessoas acham que a coisa está. Eu estou na beira do abismo, ao contrário do que dizem por aí, que o cego leva os outros para dentro do abismo, mas eu estou na beira do abismo, me puxa de volta. E você sente isso? Você sente essa puxada de volta? Não entendi. Por exemplo, você disse que quando está na beira do abismo, te puxam de volta, né? Uhum. Aí eu fiquei curioso para tentar entender assim, como é que você percebe essa puxada de volta? Como é que você, Não é porque Antônio, percebe... os Oi? fatos, os fatos me mostram, me mostram que decisão eu devo tomar, que caminho eu devo seguir a partir daí. Então, aí, são fatos que aparecem, vamos dizer assim, do nada. Eu sempre vejo, Antônio, que no nosso plano espiritual, que o título da live de hoje que vocês colocaram, né? Espiritualidade moderna. E hoje em Só um dia tem minuto, eu vou muitas lá, eu pessoas... vou lá. Oi? Pode continuar. Pode Ah, continuar. então tá bom. Nós temos hoje em dia, as pessoas... É muito comum ouvir isso, que a espiritualidade moderna, a espiritualidade hoje é diferente. Eu costumo dizer, Antônio, que eu pratico uma nova e velha espiritualidade. Uhum. Por que nova e velha? Velha porque é a mesma espiritualidade de 50 mil anos atrás que nós praticamos. Nova porque demos novos nomes a uma velha espiritualidade. Né? Uhum. Então, eu estava lendo esses dias sobre o povo da Suméria e estava percebendo que na Suméria eles têm uma expressão, os súmeros, né, eles têm uma expressão chamada continuidade. Não é assim que eles pronunciam, na nossa tradução seria continuidade. E eu fui ler sobre essa continuidade do povo, os súmeros, né? Uhum. E é a mesma coisa que o karma. Só que na questão deles, na nossa questão aqui, o brasileiro, o kardecista acredita que o karma, você vive uma vida, você desencarna e reencarna para pagar aquilo que você errou na outra vida. Nessa cultura, eles acreditam que é uma continuidade, você não paga nada, você continua de onde parou. Então é Sim, tudo uma continuidade. sim. E isso que você sente aí quando você fala, eu fui puxado do poço, eu acredito muito nessas energias, nessa influência do nosso povo espiritual, e Deus ele nos resgata nos momentos assim mais difíceis da nossa vida. Quando a gente olhou para todo lado e falou, fiz tudo o que pude, agora não tem mais para onde sair, ele vem e nos resgata. A gente é resgatado a gente é resgatado o tempo inteiro, na prática. O tempo Principalmente quem inteiro. quer. Principalmente quem quer, porque aquela história aquela história do protagonismo, e tem até uma propaganda que fala que protagonismo é abrir caminhos para ir até onde ninguém foi. Só que a maioria das pessoas acabam não parando no meio da estrada ou esperando o vitimismo envelopado de conforto, aquela coisa toda, para não ter responsabilidade de dizer sim ou dizer não. Quando, na verdade, todos nós, na prática, para termos uma continuidade, vamos dizer, progressiva, temos que saber dizer sim, dizer não, para que a coisa tenha, vamos dizer, mais verdade. Não importa qual seja a verdade, mas quando eu digo sim ou digo não, eu estou, de alguma forma, construindo alguma verdade e estou me convidando para vir junto comigo construir essa verdade. E esse sim, esse não, eu acredito que cada pessoa precisa se autoavaliar e perceber se esse sim, esse não, quando sai da nossa boca, ele está de acordo com o nosso interior. E quando eu digo sim para você, lá no fundo, eu realmente queria dizer sim para você. E quando eu digo não, no fundo, eu queria dizer não. E isso a gente vê em todos os âmbitos. Por exemplo, por que as pessoas hoje buscam a religião? Porque elas não se sentem capazes de se autorresolver. E aí eu sempre digo, olha, se você buscar uma religião para resolver aquilo que você não consegue resolver,
existe uma chance de 50% de você conseguir. Mas se você busca a espiritualidade, se você busca Deus fora da religião, é 100% de resolver. Então, esse sim e esse não que você colocou, eu entendo dessa forma. Que os nossos nãos e os nossos sims, eles precisam estar de acordo com o que a gente sente. Então, não adianta eu ir na sua casa hoje, você me convidar, e você me oferecer uma tapioca. Mas eu não gosto de tapioca. Só que por medo de dizer não a você, que você preparou com tanto carinho, eu vou comer aquela tapioca. E no final, quem vai ficar ali passando mal sou eu. Eu usei um exemplo bem simples, mas saber dizer não, ele nos eleva como seres humanos, como espiritualistas. Muito bom. Porque, na verdade, antes de te oferecer a tapioca, eu tenho que saber, eu tenho que te consultar primeiro se você gosta de tapioca para poder Verdade. comprar. Porque senão eu vou estar, como diz lá, eu vou estar te impondo alguma coisa, mesmo com uma certa, vamos dizer, delicadeza, mas eu não te consultei primeiro, então não faz sentido eu te oferecer a tapioca sem saber se vai fazer bem ou vai fazer mal. Verdade. E a propósito disso, é, me lembrando me lembrando de algumas coisas aqui, o indivíduo fala o seguinte: é, trabalhar para pobre é pedir esmola 2 vezes. Ou seja, você já pensou? Quer dizer, porque você falou aí que o pessoal busca religião porque, na verdade, os supostos intelectuais acham que os chefes religiosos são psicólogos, os coitadinhos. E não são, pelo contrário, são exploradores e que, na verdade, eles querem manipular para poder se sentir mais poderosos e ganhar dinheiro em cima disso. Então, a questão é quando eu trabalho para pobre, eu peço esmola para dois, na verdade, do mesmo jeito que eu preciso digamos, um líder religioso para dizer as coisas por mim, eu acabo fazendo a mesma coisa com um político da vida e por aí fora vai, como dizem por aí, sem finalizar. Mas, infelizmente, se a gente assumir os nossos compromissos dentro daquela perspectiva amorosa, de responsabilidade, de respeito e cuidado, a gente consegue juntos construir mais coisas. Você Você me trouxe esses Cortou o áudio. dias no Rio Grande do Sul, e dentro do período desse Rio Grande do Sul, eu tirei para fazer um isolamento intelectual. Então, eu fiquei alguns dias afastado da cidade, fui para uma região de mata, tive essa oportunidade, graças a Deus, né? Então, fiquei lá isolado. E nesses dias, eu estava buscando uma resposta espiritual. E ao final desses dias, Antônio, a resposta não veio. E eu saí de lá muito bravo, rapaz, mas muito bravo. Pô, jejuei, meditei, fiquei sozinho no meio da mata, fiquei em posição de lótus. E como é que Deus vai falar comigo? Isso é impossível, né? E na minha pequenez humana, eu acreditando que Deus tem essa responsabilidade, só porque eu estou ali pedindo, ele tem que falar comigo. E quando eu voltei, que eu pude refletir melhor sobre esse dia, fui dormir um pouco, fui dormir numa cama, mais tranquilo, eu mesmo falando comigo, me veio assim, tem tantas saídas para o que você quer resolver, por que você acha que uma divindade, uma deidade, Deus, vai mover todo o universo, com tanto problema nesse planeta, com tanta gente passando necessidade, para resolver coisas para você que você pode resolver? E aí me veio essa reflexão que às vezes, nós ficamos tão presos dentro de um paternalismo que a gente acha que tudo, menos nós, é responsável por nós. O governo é responsável por mim, o líder espiritual é responsável, Deus é responsável, meu pai e minha mãe é responsável. Todo mundo tem culpa do cartório, mas eu não vou ali pôr a mão na massa para resolver. Sendo que eu tenho condições psicológicas, emocionais e físicas para resolver. Então, me vê essa resposta, deixa essa resposta para o nosso público aí também. Se alguém estiver buscando aí uma ajuda espiritual, uma ajuda divina, de uma entidade, de um guia, de um orixá, você já se perguntou antes se você tem todas as condições psicológicas, emocionais e físicas de resolver?
antes de pedir alguma espiritualidade? É Por isso. exemplo, o problema é que a autoavaliação, ela acaba, em virtude dessas baixas autoestimas, a autoavaliação ela acaba sendo meio, vamos dizer, difícil, e principalmente quando você tem pessoas tipo autista ou algo parecido, que acabam, por mais que sejam inteligentes, sempre tem alguma coisa neurológica que faz com que eles acabam, com que eles hajam, vamos dizer, da perspectiva de um autoritarismo porque como ele vai trabalhar desde novo, então ele acaba sendo autoritário, vamos dizer, e às vezes até inegociável. Mas se houvesse, vamos dizer, uma pré-educação, onde desde cedo, mediante um trabalho bem feito vamos dizer, pelo chamado poder público, elas não precisariam chegar a esse ponto de forma nenhuma. Então, mas é como você está dizendo, e te parabenizo por essa conclusão. Obrigado. Realmente, quando a gente vai levar isso para o poder público, a gente percebe a ineficiência do poder público, mas não a ineficiência na questão de que o poder público não tem capacidade de resolver. O poder público tem, mas o nosso sistema político é tão corrupto e a única solução que às vezes uma pessoa que mora numa periferia tem é recorrer a uma religião, e como você colocou agora há pouco, às vezes vai chegar nessa religião e o que ela vai encontrar lá? Um líder que vai querer explorar ela financeiramente. Né? Então, é muito complexo a gente, às vezes, olhar só por uma forma fechada, como eu estava fazendo nesses dias que eu fiquei isolado. Né? Tem que abrir para enxergar melhor essa amplitude aí do que nós podemos fazer, do que é nossa responsabilidade, o que é a responsabilidade do governo. Eu penso, outro dia eu lembro de uma conversa que eu tive com você no carro, a gente estava indo ou voltando, não lembro, do podcast, e você me falou uma coisa que me fez refletir. Se eu não contribuo com nada para o governo, eu não tenho direito de exigir nada. Você não usou essas palavras, mas eu estou colocando como eu entendi. Mas se eu contribuo, se eu pago meus impostos, se eu declaro meu imposto de renda, se eu estou todo ano ali pagando todos os tributos, eu tenho direito, eu tenho que exigir. Né? Então, o que quando a gente vai para a espiritualidade moderna, como é que eu faço essa comparação com a espiritualidade moderna? Você está dentro de uma religião hoje. Nessa religião, é uma religião que te cobra um valor mensal, te cobra um dízimo, você paga. Né? Você está ali, vivendo, experienciando aquela religiosidade. O que nós precisamos entender hoje é que uma religião é composta por seres humanos. Então, talvez ali, eu até me perguntei isso esses dias. Será que se eu pago um dízimo para uma igreja, eu vou cobrar o pastor ou vou cobrar Deus? Se eu não pago nada para a igreja, eu vou cobrar Deus ou vou cobrar o pastor? Essa resposta não tive ainda. Se você tiver aí, eu estou aberto a receber. Exatamente. O problema é que os contratos, vamos dizer, e as legislações normalmente são muito unilaterais. E nessa perspectiva da unilateralidade, o benefício ou malefício ele acaba saindo para um lado. Por exemplo, a condenação a priori é para o lado dos pobres. Já a presunção de inocência favorece os ricos. Então, veja bem que e essas leis que eles colocam como normas, eu já falei, se eu casar com mulher norma, eu não estou nem aí para ela. Mas o fato é que isso também existe como regras dentro das instituições, inclusive religiosas, onde, além do pastor ou do padre, ou sei lá de quem assumir a responsabilidade como salvador da pátria, para poder livrar o indivíduo da responsabilidade, ou por aí fora vai, e às vezes até mediante jogos de influência, isso faz com que as pessoas não cumpram os seus deveres mínimos, nem de casa, nem da praça, nem de lugar nenhum. E aí onde realmente esses indivíduos acabam sendo
meros objetos de manipulação. E aí é aquela coisa, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Zé Ramalho, Isso. pois é. E aí eu pego o tema de hoje, né, da nossa live, espiritualidade moderna. Como é que o mundo moderno hoje, né, como é que esse mundo que a gente vive, às vésperas de virada de ano aí, pode apresentar Deus, a espiritualidade para nós. Nas minhas viagens por esse Brasilzão aí, eu tenho visto muita coisa. E uma delas tem religião pra caramba, Antônio. Tem muita religião. Olha, os botecos e farmácias perderam para a religião. Tem Uhum. muita religião. Antigamente você entrava numa rua e você via mais igrejas evangélicas. Meu amigo, hoje é disputa com igreja evangélica, terreiro de umbanda e centro xamânico. É muito. E assim, não estou exagerando. É muito. Eu passei por uma cidade, na volta, de Santa Catarina, chamada Concórdia. Não sei se você já ouviu falar nessa cidade. Já. Rapaz, eu fiquei assim, até boquiaberto. Uma pequena pesquisa, conversando com algumas pessoas ali no tempo que eu estava aguardando, como que é a religião ali? É muita. É dividida entre cristãos evangélicos, umbanda e xamanismo, xamanistas. Hoje, por mais que o xamanismo e o centro darmistas não pareçam, eles estão em todo lugar hoje. Então, eu fiquei me perguntando assim, com tanta religião no mundo, com tanta gente falando de amor, de cura, de espiritualidade para todo lado, por que essa cura, por que esse amor não está acontecendo? O que está faltando para nós, esse Antônio? Onde é que nós estamos errando? O problema, mestre Ramadani, é que, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a educação, como diria o professor Cristóvão, ela te ensina a decifrar o nome das letras, identificar as letras pelo nome, mas não te ensina a interpretar textos, os trechos, vamos dizer. Imagine só, hoje eu brincando aqui com um senhor, que inclusive brinca muito, lê muito também, aí a gente pegando palavras pejorativas aqui do português, e cada estado do Brasil tem no mínimo duas, três palavras pejorativas para designar, digamos, aquela profissão, ou aquela situação, aquela condição. Então, esse povo fica analfabeto, porque na prática aquilo ali vai virar brincadeira, tal, e ninguém interpreta, se preocupa em interpretar o ser humano. Não, o importante como dizem por aí, dar apelidos, muitas coisas mais, e isso acaba. E aí nós, por exemplo, no tempo da pandemia, eu nunca tinha parado para ver isso, talvez por ter muito o que fazer, mas eu vi o Leandro Carnal e outros grandes aí da literatura falando que o Brasil é um país violento. E aí eu comecei a prestar atenção, e hoje, quando você vê um jogo de futebol, onde as torcidas se matam o tempo todo, e isso aconteceu. Isso, realmente eu não queria fulanizar, mas infelizmente vou ter que fulanizar. É, essas brigas, digamos, entre famílias, onde quem é contra a ideia do outro é inimigo, começou na construção do retorno da chamada ditadura, que tentaram um golpe agora na última eleição. E aí as pessoas estão, tipo, rivalizando demais, inclusive em futebol, em tudo quanto é coisa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Pois é. E aí, pegando essa sua fala, a rivalidade talvez seja a grande questão. A grande questão dessa parte espiritual que eu te perguntei. Por que nada muda? O que está acontecendo? Não está só na religião, está na política, está na família, está em todos os lugares. Mas quando a gente tem essa rivalidade entre pessoas, nada cresce. Eu gosto muito da
passagem bíblica onde Cristo fala que quem está com ele, eu não lembro onde está escrito, mas ele fala, ele faz até comparação com a galinha e os pintinhos, né? Ele fala, a galinha não pega os pintinhos e coloca debaixo das asas e os protege. Aí ele usa a expressão, quem está comigo, ajunta e não se separa. E hoje o que você mais vê, infelizmente, no nosso país e no mundo, são pessoas que cada dia mais querem abrir o seu centro religioso. Então eu tenho uma igreja evangélica, não estou satisfeito com o pastor, eu saio, ao invés de ir lá e dialogar com o pastor, não, eu saio e fundo a minha religião com a minha visão. Eu tenho o terreiro de Umbanda, eu não concordo com o pai de santo, mãe de santo, eu saio sem conhecimento algum, fundo meu terreiro e você, pai de santo. Sou um xamânico do mundo ayahuasqueiro, não concordo com o líder espiritual, recebi o chamado, eu saio e fundo meu centro xamânico. Ou seja, as pessoas, em vez de ajuntar, de se unir, elas estão se separando. Por que a Igreja Católica ainda hoje é a maior instituição religiosa do planeta? Porque os católicos ainda, eles não se separam, né? Ainda são muito unidos, mas as demais religiões está virando aí rivalidade, né? E uns falam mal do outro, uns criticam, e pegando o tema de hoje, espiritualidade moderna. Talvez o que precise na espiritualidade moderna hoje são pessoas que olham e falam, não vamos separar, vamos unir. Vamos pegar aqui, ó, nós temos 4, 5 igrejas, vamos unir e formar uma igreja só. Tem 4, 5 terreiros de Umbanda no mesmo bairro, vamos unir e fazer um só. Vamos pegar 5 centros xamânicos e unir e formar um só. Vamos fortalecer. Mas não, ao invés de fortalecer, está separando, está fragmentando. Isso faz com que percamos a força. A espiritualidade ela não perde a força, mas nós perdemos a força porque estamos desunidos, separados. Pois é, mas essa separação era toda baseada numa palavra francesa que é dita aqui no Brasil de maneira um pouco errada, que é empoderamento. Todo mundo quer poder, quer ter a sensação de ter poder. Então isso é ruim. Isso é ruim porque isso lembra uma questão muito séria, que é a questão veja bem, Professor, só um minuto, tá dando um retorno. fogo amigo, fogo amigo. Imagine só, dentro da mesma instituição, tendo fogo amigo. Como é que é isso? Só pede pro Raj desligar, porque tá dando retorno. Vai fazer o quê? Eu te ouvi aí, pode falar. Raj, tá dando retorno na voz do professor na hora que ele fala. Eu acho que você tá com duas coisas ligadas. Peraí, vou desligar um aqui, você me disse que tá bom, tá? Tá. Tá me ouvindo bem? Agora perfeito. Tá dando retorno? Não, parou. Então vamos manter assim. Pronto. Ótimo. Continue, professor. Pois é, então a rivalidade é porque, na verdade, as pessoas querem um poder onde o conhecimento não prevaleça, onde prevaleça o domínio. E isso não é interessante para ninguém, porque vai haver sempre rachas, e mais rachas além das rachadinhas. Rachadinhas da vida. Exatamente. Eu estou aí pegando a sua fala aí, ouvindo você falar, e você falou do empoderamento, né? Depois você me fala como que é ela em francês. Mas você me chamou a atenção por uma coisa aí. Eu, apesar de ser um estudante de várias religiões, já pratiquei muitas delas, mas eu sempre gosto de usar a Bíblia como exemplo. Porque ali tem muitas palavras belíssimas, né? E de ensinamento. E eu volto no Cristo quando ele diz assim, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Essa palavra dele, assim, para nós hoje, está dentro do empoderamento. Porque hoje, no nosso meio, fala-se muito em empoderamento masculino e empoderamento feminino. E não está errado. Acho que as pessoas precisam, sim, ter ali a sua força, né? E parar de ter essa baixa autoestima, de acreditar que não pode nada, e sim. Mas um dos grandes problemas do empoderamento hoje é que ele é mal usado. As pessoas ensinam as mulheres a se empoderar
mas ao mesmo tempo cria um sistema feminino contra o masculino. As pessoas ensinam os homens a se empoderar, mas ao mesmo tempo quer voltar naquela questão antiga de que a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso cria uma guerra, não se resolve nunca, e essa guerra ela explode, ela é refletida na nossa sociedade. Eu acredito que em todo o tempo de vida que eu tenho, eu nunca ouvi falar em tanto feminicídio como na última década. Né? Então, isso está muito. Não estou dizendo que não existia antes, existia. Mas é cada vez pior, de uma forma muito mais trágica, as coisas estão acontecendo. Então, eu faço até um clamor aqui para quem assistir esse vídeo futuramente, ou estiver assistindo agora, que preste atenção e vamos olhar como um todo para a nossa sociedade e perceber onde é que nós estamos errando. Se estamos praticando a espiritualidade, estamos filhos de Deus, estamos praticando alguma coisa fora do padrão aí. Oi, me chamou? Não, não chamei não, mas o problema é o interesse negativo, o interesse individualista, o interesse egoísta é que acaba provocando essa coisa toda. Porque na medida que o individualismo prevalece, e se o indivíduo tiver mais, vamos dizer, um pouco mais de força do que o outro, ele acaba arrebentando com o outro. Então, a grande questão aí é que se nós pudéssemos assumirmos os nossos compromissos, digamos, combinados, acertados, vamos dizer, na perspectiva da governança, onde a gente antes faça, digamos, estudos preventivos para que a gente tenha dados preliminares onde a gente possa combinar aquilo que a gente quer encaminhar nos nossos compromissos, não haveria tanta guerra, porque não haveria o eu de cá, você de lá, só dividindo o negócio. A coisa seria um pouco mais onde a gente, mediante aquela coisa do que é combinado não sai caro, então aí, porque, como eu digo, a família é uma empresa, então se na medida que todos jogarem para a construção vai melhorar. Agora, se todos jogarem cada um para um lado e o outro para o outro, aí nada vai caminhar. Pois é, eu vou, em cima disso que você falou, eu vou até dizer algo aqui. Se esse algo, de repente, não for permitido ser dito, né, ou sei lá, tiver algum problema, vocês podem editar e cortar, tá? Mas eu estava conversando com algumas pessoas esses dias, lá no Rio Grande do Sul, sobre a filosofia maçônica. Né? Dentro da maçonaria, você tem aquela filosofia assim, liberdade, igualdade e fraternidade. Somos todos irmãos para um mundo melhor. E eu ficava me perguntando o seguinte, nós temos hoje grupo de maçons dentro de delegacia de polícia, delegados, policiais, deputados, vereador, na política, em tudo quanto é lugar. E eu me pergunto, como é que um delegado que prega dentro de uma loja maçônica liberdade, igualdade e fraternidade pode permitir que um rico dirigindo um Porsche atropele, mate, saia pela porta da frente, enquanto um pobre dirigindo um Fiat Uno 98 atropela e mata e fica preso, encarcerado? Que tipo de liberdade, igualdade e fraternidade? Qualquer outra religião fala de amor e caridade. Oi? Só para começar, os dentes da minha boca não são iguais. Os dedos da minha mão, das minhas mãos, não são iguais. E aí existe uma questão muito interessante. Os opostos se atraem, os dispostos se unem. Não são os iguais que se unem, mas os dispostos, com boa vontade, se unem e constroem as coisas. Porque, na verdade, de acordo com determinadas teorias de Leandro Carnal e outras pessoas, as diversidades funcionais, por causa das diversidades funcionais existentes nas pessoas, nós temos cerca de 7
tipo, 7 milhões de tipos de aprendizados. Então, nem todo mundo vai entender. Quer dizer, não é naquela teoria imbecil que existe aqui no Brasil, na área jurídica, onde os entendimentos conceituais mudam de acordo com a lupa. Não, é uma coisa mais limpa, até porque de acordo com o rendimento de cada um. Tanto é que quando eu trabalhei no governo da última vez, eu fiz uma espécie de jogo com os sindicatos patronais, onde eu dizia em relação às pessoas com deficiências, acolha, entenda e receba-o para que ele faça aquilo que der conta. Então, só que, infelizmente, no que diz respeito então, a igualdade é isso, no que diz respeito à fraternidade, existe algumas divergências, onde falam solidariedade, falam um monte de outras coisas mais, e a liberdade, se ela não tiver, não foi exercida com responsabilidade, ela não é liberdade, ela simplesmente está assim. Quer dizer, todo mundo está xingando todo mundo, levantando falso, outras coisas mais, então aí esse termo francês, igualdade, liberdade, fraternidade, ele precisa ser repensado para que as pessoas realmente entendam que não basta 3 palavras, são conceitos que têm que ser melhor trabalhados. Com certeza. E aí vem naquela pergunta que eu fiz, né? Onde é que estamos errando? Agora, nesse bate-papo, estamos começando a encontrar onde estão os erros, né? Onde é que a gente está... Por que nós estamos deixando passar que não estamos percebendo? Por que a sociedade não muda? Porque quando alguém me questiona sobre a polícia não faz nada, a polícia é corrupta, mas não é papel da polícia eliminar a criminalidade. O nome já diz, a polícia policia, né? Então, é entender esses conceitos e tentar ver como que a gente pode mudar o que nós temos hoje, melhorar o que nós temos hoje. Se as pessoas soubessem ouvir mais, talvez elas aprendessem mais. Essa é a grande questão. Verdade. Nós somos bons falantes e péssimos ouvintes, né? Isso. Então, nisso faz com que a gente não perceba. É igual, por exemplo, quando eu sento, às vezes, para meditar, em algumas conversas que eu já tive no passado, com questão de interpretação da Bíblia. O quanto que a Bíblia, cada um dá uma interpretação diferente. Mesmo que o texto seja claro, muitas pessoas dão várias interpretações. Por exemplo, no Evangelho de João tem uma passagem onde Jesus fala assim, os discípulos perguntam, olha, mas você vai embora, não vai voltar? Como é que fica? Aí Jesus fala, ó, eu vou, mas eu volto. E outra, eu não vou preparar um paraíso para vocês, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não tivessem muitas moradas, eu diria para vocês, eu vou lá fazer. Mas tem. E as pessoas interpretam assim, como se Jesus estivesse dizendo que ele foi criar o paraíso para voltar e resgatar essas pessoas. Mas o texto diz, já existe um lugar feito. Eu não vou lá criar nada. Eu estou usando isso como exemplo para dizer o seguinte, que não é só a Bíblia. A nossa Constituição é mal interpretada, né, a Constituição brasileira, as nossas leis são mal interpretadas. Você pega um crime, e se você pega um advogado bom, pelas brechas que existem na nossa lei, o criminoso sai impune. Sim. Então, há uma péssima interpretação para tudo que a gente faz hoje. Alguma pessoa pode assistir essa nossa live aqui e pegar as minhas falas e as suas falas e interpretar de uma outra forma. O brasileiro, você falou no começo, né, com relação aos estudos. Sim. E eu falo agora, nós não somos, a escola não ensina você a interpretar texto, a interpretar fala. As pessoas não são boas para interpretar o que o outro diz. Por isso que existe muito julgamento. Pois é, mas o problema é que, pior do que os julgamentos, são as sentenças, que na prática são meros diagnósticos. E juiz nenhum é Deus, juiz nenhum até porque eles sofrem influência financeira, como é o caso de venda de sentenças, e outras influências, que não precisam ser caso de sentença, igual eu via muito tempo atrás os caras... de alguma forma, tinham cometido algum deslize. Aí o fulano, rapaz, é aquele deslize que tu cometeu? Não, o político fulano de tal é amigo do juiz tal, então está tudo resolvido. Então isso não é novidade, senta, morra de raiva quem quiser, mas lamentavelmente
não existe Deus na Terra. Essa é a grande realidade e as pessoas têm que ser mais, vamos dizer, menos passionais na hora de fazer qualquer tipo de determinar qualquer tipo de coisa. Eu tô com um documento aqui que eu quero te mostrar depois, quando você vier aqui, para você ver a estupidez. O indivíduo, sem investigar nada, determinar um monte de porcarias que nem que eu vá preso, mas eu vou fazer eles entenderem que a coisa não é bem, não é só porque fulano disse e tudo mais, a coisa acontece, não é porque foi igual a mim que disse que eu vou fazer tudo de acordo com o que ele quer, não. Então é um negócio muito sério, mas eu vou enfrentar isso até as últimas consequências. Se eu for preso, é bom que dá golpe. Você vê, a mulher do avião lá que não deixou a criança sentar já tem mais de 2 milhões de seguidores, né? Se você Pois for é. preso, você vai ter uns 2 milhões aí também. Isso. Olha, a pergunta que fica, na verdade, diante disso que você falou, do documento, é: na nossa história da humanidade, quando foi que houve realmente justiça? Quando foi que o rico, né, sofreu uma penalidade cometendo o mesmo crime que o pobre cometeu? Eu me pergunto, às vezes, lendo a nossa história, a história mundial, né, os menos favorecidos sempre foram penalizados pelos mais favorecidos. E a gente coloca, só você colocar no YouTube aí hoje, você vê os absurdos que certos juízes cometem como se fossem deuses. É como se eles tivessem na mão o poder. Não só juízes. Você vai para o nosso Senado aí, é a mesma coisa. Sim. Então, o que está acontecendo? Por que no mundo, vamos falar de Brasil, por que um país com 500 anos de religião, porque a primeira coisa que pisou no nosso país aqui na invasão, não foi o descobrimento, na invasão do Brasil, né, não no descobrimento, foi a religião. Sim. 500 anos de religião nesse país, as coisas não mudam. E não vai mudar. Eu ouvi outro dia alguém dizendo, eu nem sei, você que talvez entenda melhor disso que eu, possa me dizer se é real ou não. Mas a pessoa falava o seguinte: o capitalismo, a pessoa falava do desemprego, da pobreza, né? E alguém dizia assim: para o capitalismo existir, o desemprego e a miséria precisam existir. O dia que acabar a miséria, o dia que acabar o desemprego, acabou o capitalismo, né? E eu preciso até estudar sobre isso para ver se é isso mesmo. Mas uma coisa que me ficou na mente foi que o sistema como ele existe hoje, ele sempre vai favorecer aqueles que já têm poder. Sim. Porque, por exemplo, se você hoje é isento do imposto de renda, você ali é isento por quê? Porque você ganha o valor X. A partir do momento que você começa a enriquecer e começa a ganhar mais, você vai pagar um imposto muito mais alto. É como se o governo dissesse para você: olha, quanto mais rico você fica, mais a gente tira de você. Não é por aí, não. Não é não? Não. É por isso que eu falei, você que entende mais vai me ajudar. Pelo contrário, igual que eu estava vendo uma matéria onde o super rico paga, digamos, 3 centavos por um litro cúbico d'água. Já o pessoal mais pobre, por conta do monte de burocracias, acabam pagando muito mais por isso. Então, infelizmente, os pobres pagam mais impostos do que os ricos, lamentavelmente. Então, no nosso país hoje, o rico paga menos imposto e o pobre paga mais. Inclusive quem ganha, é que eu te falei, né? 20 mil pessoas detêm os rumos financeiros de 200 milhões de pessoas. Então, é um negócio meio louco, mas como eu havia dito anteriormente, quem quiser ser protagonista é só tentar abrir caminhos para chegar onde ninguém chegou, que vai conseguir não chegar nesse ponto dos mais ricos, vai chegar numa posição onde ele possa, digamos, ter condições, não condicionamentos, que fique bem claro, para que o indivíduo possa ter condições, não ser condicionado a fazer determinadas coisas. Porque, por exemplo, hoje, como sempre, nós vivemos no esquema da ditadura. A gente falou agora um pouco sobre espiritualidade moderna. E cuidado que o chat GPT logo vai virar
vai entrar para a criança como, como se fosse metade do seu cérebro, e aí como é que faz? Aí ninguém mais pensa, né? O povo já não pensa por si só hoje. Com chat GPT, com inteligência artificial, complica. Essa é a história. Que Essa é a é história, pois é. Esse é o mundão que a gente está vivendo hoje, né? Eu ainda, eu posso dizer, Antônio, que eu ainda tenho fé na humanidade. Eu acredito que Deus ele se manifesta em nós. Então sim, nós temos aí Deus dentro de nós, e se nós temos Deus dentro de nós, como o salmista Davi dizia, nós somos deuses. E se nós somos deuses, né, nós temos a função de fazer algo. Talvez estejamos aqui para resolver algum problema desse mundão nosso, da nossa mente, não sei. Mas o que eu posso dizer hoje é que se existe uma espiritualidade moderna, é uma espiritualidade de consciência. Se as pessoas não se tornarem conscientes de si mesmo, do que elas são, do que elas são capazes, elas nunca vão conseguir mudar nada na vida delas, nem acessar o plano espiritual. Então, essa é a logo, visão. sim. Logo, eu devo estar lançando um livro chamado Pensamentos Cegos não levam ninguém para o fogo do inferno. E nesse livro eu vou colocar o manifesto de uma provável futura corrente chamada consciência capacitiva. Onde exatamente o objetivo é te tirar de dentro dos buracos digamos, tirarmos dos buracos onde nós estivermos e abrirmos os nossos próprios caminhos para que a gente possa exercer o nosso protagonismo. Então, logo você vai ver a história da consciência capacitiva, que você tocou em consciência, eu estou colocando exatamente isso. Consciência capacitiva. Isso. Como é que seria isso na prática, hein? Bem, na prática é o compromisso de você se capacitar para poder, digamos, você está numa posição, você quer melhorar ou você quer contribuir, digamos, com o ascensionismo, e você vai se preparar para construir fórmulas e formas de você chegar até as pessoas e fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está dizendo, está fazendo, seria mais aquela coisa. É igual, por exemplo, uma igreja. Uma igreja, ela supostamente, ela seria composta por pessoas interessadas numa mesma coisa. Mas só que no seu caso aí, como o seu trabalho, digamos, é mais científico, vamos dizer, mais filosófico, você vai, com certeza, fazer com que as pessoas se sintam, digamos, agregadas digamos, aquelas suas propostas para me ajudarem digamos, numa soma que construam, vamos dizer, uma espécie de consciência que levem as pessoas para o protagonismo, para que eles cresçam e juntos possam alcançar digamos, degraus mais altos das escadas, porque assim a gente vai conseguir, na medida em que a gente consegue trilhar degraus mais altos da escada, a gente vai ter condições de puxar outras pessoas pelas mãos para que elas te vejam como luz e a partir daí você sempre dizendo para elas. Verdade. E é uma caminhada, viu? Uma caminhada longa. Que acima de tudo tem educação pelo meio. É o quê? Não entendi. Acima de tudo tem a educação pelo meio. Educação pelo meio. E a gente está nessa busca aí, né? Porque hoje, se pessoas como nós, assim como você e eu, a gente não consegue olhar para o mundo como está e aceitar. Né? Parece que as pessoas perderam a sensibilidade de sentir o que está acontecendo à nossa volta. E a gente olha, e às vezes eu me pergunto, né? Talvez pessoas como você e eu e outras pessoas, talvez, né? Chegamos a um ponto do despertar da consciência, dessa consciência nossa, que a gente olha e vê situações que para a maioria das pessoas parecem normais, e para nós a gente vê como uma injustiça, como algo que não deveria existir. E as pessoas deixam ali. Por exemplo, você falou no começo hoje sobre o futebol, a violência, né, dos estádios, das torcidas organizadas.
Como é que um grupo de homens, que na sua maioria são homens, né? De homens maduros, barbudos, estudados, a maioria eu tenho certeza que terminou pelo menos o segundo grau, colegial, sei lá. Como é que eles não conseguem perceber que o que eles fazem é um instinto animalesco muito primitivo? Que esse tipo de comportamento não cabe mais numa sociedade como a nossa hoje. Em pleno ano 2025, estamos entrando aí, são tipos de comportamento que não cabe mais, mas eles não conseguem perceber, como se estivessem cegos. Eu vou lá e eu falar de Cristo de novo. Cristo falava, olha, vocês não vêm porque tem comichões no ouvido, tem escama nos olhos, então vocês não enxergam, não ouvem, não sentem o que acontece nesse mundo, mas a realidade ela está aí diante de vocês e vocês só não vê porque não quer. E eu pego também uma mensagem de um grande espiritualista que foi, como que é o nome dele lá, que perdeu a perna na guerra. Você lembra desse aí, não? Que perdeu a perna na guerra e depois a perna voltou a ficar normal? Como é que é o nome dele? Não, esqueci, realmente eu não lembro. Mas é um guerreiro que era da Igreja Católica, ele saiu da Igreja Católica porque ele entendeu que não estava se praticando o que estava na Bíblia. E tem uma fala dele, depois se eu lembro o nome dele até o final do vídeo aqui hoje. Ele falava o seguinte, como eu posso praticar uma espiritualidade que eu não conheço? Como eu posso servir a um Deus que eu não tenho intimidade com ele? Como é que eu posso me conectar com algo que eu não tenho uma conexão com aquilo? Como é que eu posso falar de algo que eu não sei o que é? E é o que a gente vê por aí hoje, né? Infelizmente, quando a gente está falando de brigas entre torcidas em estádio, aquelas pessoas, elas não sabem, elas não têm consciência do que estão fazendo ali. A maioria das pessoas do nosso país hoje não sabem nada de política, não leem a Constituição do nosso país, não conseguem sentar e debater sobre o sistema governamental que a gente vive. Até porque a nossa Constituição é a Constituição mais emendada do mundo. Tudo se coloca como PEC, Projeto de Emenda Constitucional. E outra coisa, a gente não pode confundir sensibilidade com emocionalismo. Então, a sensibilidade, ela te dá uma visão multilateral. O emocionalismo, ele te dá uma visão unilateral. E que preferencialmente, de acordo com o teu egoísmo, vai te favorecer. Então, esse é o nosso grande problema. 3 minutos, professor. 3 minutos? Sim. Vai falar bastante coisa, hein? Falando. Lembrei o nome do indivíduo, é Dom Inácio de Loyola. Ah, sim. Ele que quase perdeu a perna na guerra e depois voltou a minha Dom Inácio de Loyola. Uhum. É isso, as considerações finais, é isso? Acho que sim, mas se você quiser pensar um pouco sobre essa história do emocionalismo e da sensibilidade, que são coisas na prática que as pessoas precisam aderir mais à sensibilidade e deixarem de ser infantilizadas e abandonarem mais o emocionalismo. E é uma coisa interessante quando a gente fala de sensibilidade e emocionalismo pelo seguinte, porque tanto a emoção quanto a sensibilidade, elas estão no cérebro, mas elas se manifestam de formas diferentes no corpo. Se a gente falar da parte psicológica do ser agora, né? Sim. A emoção, geralmente, você não tem um limite para ela. Geralmente, as pessoas muito emotivas, elas não pensam. Elas agem com o que está no corpo. Sim. Já a sensibilidade, se a gente for falar da prática da coisa, a sensibilidade é um toque. É algo que vem de fora para dentro. Então, o toque na minha mão, eu sinto na mão, mas na verdade ele é mandado para o cérebro. E a emoção, ela vem do cérebro para o corpo. Isso. E por ser assim, deveria ser ao contrário. As pessoas mais emocionais deveriam ser mais controladas. Mas não é. Né? Quando a gente olha para essas emoções, e para finalizar aqui, eu sei que o tempo já está escasso aí, eu digo o seguinte, quando eu falo do movimento ascensionista, que ainda é um bebezinho que acabou de sair do útero, tá, nem gatinhando não está ainda, mas quando eu falo de movimento ascensionista, eu penso muito no movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna, quando surgiu na Terra, lá nos anos 50, 60, ele trouxe uma visão muito bonita que hoje se perdeu dentro do mundo Hare Krishna.
Infelizmente, assim como o cristianismo, quando Jesus trouxe a visão dele, se perdeu hoje. E eu fico pensando, será que realmente existe um movimento novo que precisa ser criado? Será que nós não temos que pegar tudo que já tem e trabalhar em cima do que temos? Vamos pegar as falas de Cristo, as falas de Buda, as falas de Maomé, as falas de Moisés, as falas de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Hipátia, né, lá de Alexandria. Vamos pegar as falas desse povo e vamos pôr em prática o que eles falaram, às vezes a gente ficar tentando criar novas falas. E quando eu olho para o movimento ascensionista, que é algo que eu venho tentando trabalhar na espiritualidade, é isso que eu quero muito, Antônio. Não é criar algo novo, nem uma religião nova. É trabalhar com uma ascensão de consciência para que a gente perceba que tudo que a gente precisa já existe, já foi dito, já foi falado, já está aí. Sair da emoção e ir para a sensatez, para a sensibilidade, para a sensitividade, como cada um quiser chamar, mas reconhecer que as formas de resolver a nossa sociedade, a forma de engajar o nosso sistema político e governamental já está aí. Só precisa alguém de coragem, ou um grupo de coragem, para fazer acontecer. Então eu encerro aí as minhas falas, dizendo que a espiritualidade moderna é isso. Ascensionar na consciência é se conectar com tudo que nós já temos, tudo que já existe, com a natureza que existe à nossa volta, com as belíssimas praias, rios, florestas que nós temos no nosso planeta, e se curar disso. Tudo é nosso, nada é meu. Obrigado, meu grande mestre Ramahaj, por mais essa oportunidade. E espero que você logo, assim que puder, pelo menos faça um passeio a Brasília, para a gente poder conversar um pouco mais sobre algumas coisas. E que Deus nos abençoe, a Stephanie, a você, a mim, e para que a gente possa estar cada dia tendo mais clareza, a nossa alma seja mais aberta para entender, compreender e aprender que a vida faz sentido e a gente tem que continuar vivendo, cumprindo as nossas missões, porque assim nós chegaremos a algum lugar. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço, Stephanie. Gratidão. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.